Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente está com um tema super atual, está na boca de todo mundo aí, todo mundo está falando sobre isso. Mas antes disso, deixa eu apresentar o nosso super convidado aqui. Temos o Vinícius Ranieri, engenheiro mecânico que trabalhou durante muito tempo na indústria automotiva e atualmente trabalha com marketing, ciência de dados em uma startup. Vinícius, um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast. Tudo bem, Vini? Tudo bem, Fábio, e você? Muito obrigado aí por fazer esse convite. É um prazer enorme estar aqui com você essa noite, poder compartilhar um pouquinho aí da minha experiência e um pouquinho de conhecimento aí com o pessoal que vai assistir a gente. Show de bola, Vini, vai ser muito legal. E esse podcast nasceu de um contexto bem atual aqui que a gente está vendo, que todo mundo deve estar vendo a série Round 6, né? Que para mim aparece Squid Game. Eu não sei se eu estou com a Netflix Estados Unidos aqui, mas para mim era sempre Squid Game. Eu só descobri que era Round 6 quando eu falei que todo mundo estava entendendo o que eu estava falando. Mas essa série que está todo mundo vendo aí, já bateu recordes e recordes. E a gente está tentando trazer um pouco do que tem lá dentro da série, né? Um pouco desse contexto para dentro do podcast, justamente no mundo da educação, para a gente aprender sobre um conceito muito importante, fundamental no desenvolvimento tecnológico, inclusive, da sociedade, que é a questão dos sensores, né? Afinal, a gente tem lá no primeiro episódio aquela bonequinha meio demoníaca, né? Que mata quase que todo mundo. Se alguém não viu ainda a série, já tem um spoiler, mas se você ver, você vai descobrir isso nos primeiros minutos. E aquilo acontece, né? Tem uma questão que eles até falam naquele primeiro episódio, que é a questão de um sensor de movimento, né? Eu acho que, inclusive, eles falam lá que a bonequinha, o cara percebe, olha, ela tem um sensor de movimento, então se ela vê que a gente mexeu, ela vai matar a gente, assim que funcionava o jogo. E aí vem a questão que a gente vai tentar trazer para cá, é por isso que a gente convidou o Vini, porque ele é um cara que sabe muito sobre sensores. E o que é, então, Vini? É isso que eu queria te perguntar para a gente começar o bate-papo e ir logo direto ao ponto. O que é um sensor, né? O que é um sensor de presença de movimento, seja qualquer tipo de sensor? O que é um sensor e como que isso existe aí, como está presente aí no nosso dia a dia, Vini? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta bem interessante. Realmente, sensores aí tá muito à nossa volta, na nossa mão, no nosso bolso, e a gente acaba não prestando atenção ou nem sabe que eles existem, né? Então, indo para a primeira parte da pergunta aí, vamos tentar explicar de um jeito simples o que é o sensor. O sensor nada mais é do que um dispositivo que ele consegue captar alguma informação do ambiente e transformar essa informação de forma que você consiga utilizar ela para algum outro fim. Então, o exemplo que você deu aí da série, a gente tem um sensor de movimento, então ela olha o cenário, a partir do momento que você tem uma movimentação, você tem alguma coisa diferente, ela consegue perceber que houve essa mudança nas posições da pessoa, e aí ela informa isso aí para o computador, para qualquer que for o dispositivo final que vai utilizar essa informação. Né? Então, ela nada mais é do que um dispositivo simples para te dar informação. Acho que é legal a gente parar para pensar um pouco na gente mesmo, né, como ser humano. É uma coisa que a gente aprendeu muito na escola. Eu lembro que a gente aprendia logo desde criancinha quais são os sentidos que a gente tem no nosso corpo. Né? Então, você tem a visão, tem a audição, tem o olfato, tem a visão, acho que o tato é o quinto, né? Então, nada mais é do que esses sentidos que a gente tem, nada mais é do que sensores que a gente tem no corpo, que, de alguma forma, percebe o ambiente e traz informação para a gente utilizar, para o nosso cérebro utilizar de alguma forma que traga alguma vantagem para a gente. Né? Então, vamos pegar um exemplo aí, a visão. Então, a visão é bem semelhante ao caso aí da menininha, que a gente tem um sensor de movimento. Então, ou pode estar parado, a gente consegue enxergar qualquer coisa que se mexa no ambiente, o nosso cérebro capta e percebe que tem uma movimentação. Então, é bem nesse conceito. Se a gente pegar outros exemplos, o tato, né? Você põe a mão, por exemplo, na panela quente, em algum lugar que você percebe que está quente, percebe que está frio. Então, a gente tem ali um sensor de temperatura na nossa mão. A audição, você escuta o som, né? Então você tem um sensor de som. Se tiver algum barulho, alguma coisa, você acaba escutando. O próprio cheiro, né? Você percebe o cheiro, você tem um sensor ali que capta o cheiro e com isso você consegue saber se uma fruta, por exemplo, está estragada ou não, você não vai comer. Então, é bem legal isso aí que justamente mostra o que são sensores e quais são as vantagens que isso pode trazer, tanto para o corpo como na vida real aí para a gente também.
Muito bacana. E, cara, você falou de uma coisa que eu não tinha nem pensado nisso, mas realmente é o principal. Qual que é a melhor associação que a gente consegue fazer com o sensor? É a gente, é o nosso próprio corpo humano, que é realmente uma máquina e cheio de sensores, né? Então, assim, quando a gente olha, até agora eu estou pensando de novo nessa bonequinha, eu acho que eu não vou nem dormir à noite, mas a questão é que, assim, ela tem, o que você tem ali? Você está fazendo uma inteligência artificial na boneca, você está tentando replicar uma capacidade do ser humano, que é a visão. E nós temos um sensor aqui que é o nosso olho, tá tendo a visão, tá mandando as informações para onde? Para a cabeça, para o cérebro, para processar a informação, para entender o que está acontecendo. Tem a audição, tem o tato. Então, muito importante, os sensores, eles compõem tudo, né? Porque, assim, para você controlar qualquer coisa, primeiro você tem que medir, né? Então, não tem como você saber se está quente ou frio se você não tem um sensor de temperatura no seu corpo, né? Não tem como você saber se está perto ou longe se você não tem um sensor de visão. Então, isso é muito interessante mesmo, Vini, falar nessa comparação com nós mesmos, né? Porque, assim, aonde o sensor está presente em tudo. Tudo que a gente quer desenvolver, a gente primeiro vai precisar desses sensores. E aí que eu vou até falando um pouco disso, que é na questão de inteligência artificial, né? A gente faz muito robô, a gente vê por aí carros autônomos, e nada disso funcionaria sem os sensores. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. Eu ia te perguntar qual que é a sua visão sobre isso, seja sobre robôs, seja sobre carros autônomos, por exemplo, o quanto que esses dispositivos tecnológicos precisam dos sensores para se desenvolver. Né? O quanto que um carro autônomo, por que um carro autônomo, por exemplo, precisaria de um sensor? O que um robô precisaria de um sensor? Né? Algum exemplo desse tipo, Vini? Legal. Realmente, os sensores, nesse tipo de aplicações, eles são indispensáveis. Sem eles, não seria possível isso acontecer. Então, no final, a inteligência artificial, o que é? Ela quer substituir a inteligência. Então, ela quer substituir aquilo que a gente, como ser humano, é capaz de fazer, de julgar. Né? Então, a gente recebe alguma informação, seja via visão, seja via som, via o tato, e a gente toma uma decisão ali a partir dessas informações e, com essa decisão, a gente toma uma ação. Então, nesses dispositivos, robôs, carros autônomos, até outras coisas menores, por exemplo, o nosso celular, quando você vira ele, a imagem tem que ficar na vertical ou na horizontal, tudo isso você precisa de um sensor. Então, você tem que receber essa informação, trabalhar essa informação e falar, agora que eu tenho essa informação, que tipo de ação eu vou tomar baseado nessa informação? Então, sem sensores, seria impossível a gente ter esse tipo de coisa funcionando, né? Então, sei lá, se a gente der um exemplo bem prático aí, assim, imagina que você vai jogar basquete e você tampa a sua visão, né? O pessoal vai e te roda e você não sabe para que lado que está a cesta. Você vai fazer, você vai jogar a bola, você não vai ter nem ideia se a bola caiu na cesta, se ela está perto, se ela está longe. Então, você precisa ter alguma informação de volta para te dizer se você está na direção certa ou na direção errada, para você ajustar a sua ação. Então, se você não tem a visão, você pode usar a audição e alguém te falar, você errou, a cesta está mais para o lado esquerdo. Então, você usou o seu sensor de audição e aí você conseguiu virar um pouquinho mais para a direita e jogar a bola de novo, e aí a pessoa vai te falando. Ou senão você pode tirar a venda e usar a sua própria visão. Então, assim, o legal desses sensores é que você pode ter não só um sensor para você fazer aquele tipo de trabalho. Você pode ter diferentes tipos de sensor e de formas diferentes você consegue fazer a mesma coisa. Então, esse exemplo que eu dei acho que é bem legal e exemplifica bem isso. Talvez um é mais eficiente do que o outro, provavelmente você olhando e tentando acertar a bola vai ser muito mais fácil, mas você consegue fazer também de outras formas, chegando a acertar a bola também. Então, é bem legal esse conceito. Você pode usar diferentes sensores e eles também de forma agregada. Não necessariamente você tem um sensor apenas, você tem diversos sensores e cada um te dá um pouquinho de informação e aí com o conjunto todo você vai lá e toma a sua decisão e faz a sua ação para aquilo que você está querendo fazer. É isso aí, e exato, você falou a questão dos outros sensores, né? Porque assim, tudo bem, vendou o seu olho, mas você pode escutar, né? Daí, pela audição, você pode, putz, tá vindo de lá o som, então, né, tem que virar para lá, né? Você consegue se orientar, né? A gente vê até pessoas que têm algum tipo de deficiência em algum sentido, elas desenvolvem muito mais os outros. E aí elas conseguem sim, eu não imagino
como seja, né, esse tipo de nível de detalhes, né, ou de sensibilidade que você tenha nos outros sentidos, mas elas conseguem desenvolver tão bem os outros que elas conseguem se orientar e conseguem perceber coisas que nós não percebemos. Agora, Vini, antes de eu falar, eu pensei em vários exemplos aqui de aplicação do sensor, vários exemplos, né? Eu acho que toda área que a gente trabalha tem algum. Mas, antes, e aí eu quero até introduzir um pouco disso, para quem não sabe nada sobre sensor, eu acho que a pessoa já entendeu que sensor é um dispositivo que vai te retornar uma informação, né? Seja ela visual, né, audição, ou qualquer outro tipo de informação que é relacionada ao sensor. Mas o que em si é o sensor, né? O que eu entendo, por exemplo, alguns tipos de sensor, eles são uma caixinha, né? Vamos pensar nele como uma caixinha preta. Mas, dependendo da aplicação que a gente quer para o sensor, ocorre lá dentro, né, algum tipo de reação química, alguma variação elétrica, por exemplo, algum processo que retorna uma variação para nós. Então, por exemplo, a gente tem um sensor de temperatura, né? O que deve passar lá um fluido, por exemplo, nessa caixinha preta que é o sensor, e aí ocorre alguma transformação química, por exemplo, que retorna um sinal, uma transformação elétrica. Como que é que funciona essa caixinha? De uma forma geral mesmo, Vini, não precisa entrar em detalhes técnicos, né? Mas como que seria isso, né? Eu acho que você já deu até alguns exemplos aí. O mais comum, ainda mais nos tempos que a gente vive hoje, que já tem uma tecnologia muito, muito avançada, ficou muito, muito fácil trabalhar com eletrônica, esses tipos de componentes. Basicamente, quase todos os sensores que a gente tem hoje em dia, ele te retorna uma variação, normalmente de tensão elétrica. Né? Então, igual você mede é como, imagina assim, se você tivesse um aparelhinho que você coloca ali na sua tomada, ele vai te dar um valor, e aí se muda alguma coisa na tua casa, esse valor acaba alterando ali. Então, normalmente um sensor ele trabalha nesse sentido de ter uma variação de potencial elétrico ou de corrente elétrica, ou o próprio sensor ele pode ser uma resistência, né? Tem vários tipos de mecanismos ali que você pode usar dentro da caixinha, mas no final ele é normalmente um sinal elétrico que aí depois você usa isso dentro de um microcomputador, um microcontrolador, para transformar isso numa informação útil. Exatamente. E aí introduz dois conceitos que eu queria falar aqui, né? O primeiro, que a gente já está sempre indo de encontro, que a informação do sensor nada vale. Então, assim, sozinha, né? Sem uma inteligência por trás. Então, vamos imaginar aqui de novo na boneca. Ela, tudo bem, ela percebeu, né, que teve um movimento. Então, ela tem um sensor de movimento, assim que a bonequinha mirou lá para o grupo de pessoas, né? Ela percebeu que teve movimento, e daí? Né, o que faz? O sensor por si só, ele só vai mostrar essa variação, né? Ele não vai, o sensor não vai pegar lá e começar a metralhar todo mundo, ou ele não vai tomar a ação. Para tomar a ação, a gente precisa de uma inteligência por trás. A gente precisa de uma eletrônica, de um processador, de alguma coisa que tenha uma inteligência por trás. E aí que eu ia pedir para você explicar um pouco sobre isso. O que é essa inteligência por trás, né? Como que está conectado, como que você conecta a informação do sensor com a ação que é feita a partir dessa informação? Não, muito, muito interessante essa pergunta aí. Acho que um exemplo que a gente pode dar vendo assim meio que o sensor ele sozinho ele não faz muita coisa, é a própria câmera, né? Então, se a gente olhar aqui a câmera, ela nada mais é do que estar representando o que está acontecendo. Só que ela sozinha, ela não está te dizendo se teve uma movimentação, se aconteceu alguma coisa, se mudou, se apagou a luz, se acendeu a luz. Ela simplesmente está te retratando a realidade. Então, ela te deu uma informação. E aí, sim, entra a inteligência, que no caso é a gente mesmo, né? A gente está olhando o que a câmera está mostrando para a gente, e aí a gente faz os nossos julgamentos para dizer, opa, a pessoa está se mexendo, a pessoa está parada. Então, aí que entra essa inteligência. Tá? Então, normalmente, hoje em dia, a gente tem muito, na eletrônica, tem muito uso de microcontroladores, que são pequenos computadores, digamos assim, não tem um Windows, não tem nada, mas tem outros sistemas operacionais ali dentro. Ele usa essa informação e aí ele faz contas, roda alguns algoritmos para determinar o tipo de informação que você quer. Então, dando esse exemplo da bonequinha, que ela é um sensor de movimento. O que ela quer saber? Ela quer saber se a pessoa se movimentou ou não.
Então, uma maneira que o computador pode fazer ali, ele pode pegar, por exemplo, tira como se fosse uma foto em um determinado momento, e aí ele tira uma foto um momento depois. E aí ele compara pontinho a pontinho para ver se essa foto, se os pontinhos são iguais entre um e outro. Se você tiver um pontinho que está numa posição diferente, você vai falar, opa, teve um movimento. Porque se não tivesse, esses pontinhos estariam no mesmo lugar. Então, é mais ou menos esse tipo de conta, digamos assim, que o computador acaba fazendo, e aí ele transforma essa informação que vem do sensor, que é a câmera, para uma informação útil. E aí ele transforma, digamos assim, eu tinha 2 imagens, e agora eu estou transformando isso numa decisão de que houve movimento ou não houve movimento. Então, aí é o primeiro passo, né? Aí, segundo, depois, para a metralhadora poder atirar, ela também precisa de um sensor, porque aí ele fala, o computador fala, ó, teve movimento, você precisa atirar naquela pessoa. E aí ela precisa também achar aquela pessoa, precisa mirar naquela pessoa. Então, como é que, por mais que a imagem fale, ó, a pessoa está mais para a direita, a metralhadora tem que ter um sensor para saber qual que é a posição que ela está mirando na pessoa, se ela está para cima, se está para baixo, se está para a esquerda, se está para a direita. Então, aí você tem uma conversa entre até, digamos assim, 2 dispositivos diferentes, um manda uma informação, um manda para o outro se realimenta e fala, ó, mirei para cá, você acha que eu estou mirando na posição certa? Aí a câmera volta e fala, não, você ainda está mirando para o lado errado, mira mais um pouquinho para a esquerda. E aí o sensor, a metralhadora vai usando os sensores dela também, conversando com outros sistemas, para que no final todo esse conjunto da câmera, da menininha, da metralhadora, do alvo se mexendo, você conseguir fazer essa inteligência completa, digamos assim, e chegar no objetivo ali, que infelizmente no jogo ali era atirar nas pessoas. Pois é. E você até falou, e é engraçado ouvindo você falar, que eu estou pensando, que você está falando, e tudo que você fala, você joga o sensor, porque não tem como você fugir. Tu vai para a metralhadora, agora a metralhadora tem que atirar em alguém. Como que ela atira? Ela precisa saber. Então, assim, tudo tem sensor. Né? A gente está dando um exemplo, nesse próprio exemplo, a gente está falando de sensor de movimento, mas não é o único presente na cena. Né? Eu tenho quase certeza que acho que não tem aqueles carinha de rosa lá atirando, né? Porque é muito rápido, né? Os caras for muito bom atirador, acho que era automático, né? Então, assim, você falou justamente, precisa ter um sensor ali para que consiga fazer, né? Tudo que a gente vê de inteligência artificial, a gente tem que ter um sensor para conseguir direcionar o que a gente quer. E agora, antes de eu falar, porque tem um exemplo até muito legal que eu queria dizer sobre isso e entrar numa matéria que essa aí eu gosto muito dessa matéria, apesar que eu já sofri muito com ela em alguns lugares, mas antes de entrar nela, eu queria dizer da questão do meio do caminho que você está dizendo aí. Então, você está falando que a gente tem um sensor e aí uma inteligência no meio do caminho aqui que vai comandar uma ação. Então, é isso que eu entendi. O sensor vai me dizer, ó, aconteceu alguma coisa. A inteligência vai falar, se aconteceu alguma coisa, execute outra. Então, nesse meio do caminho, embora não seja esse o principal assunto ainda, mas para que a gente consiga entender esse caminho entre a bonequinha ver o movimento e a metralhadora atirar, a gente tem aqui no meio dessa caixa preta alguma coisa inserida, né? Uma série de funções que você aí chamou de algoritmo. Né? Agora, acho que talvez nem todos saibam aqui o que é um algoritmo. O que é um algoritmo? O que você quis dizer em relação a um algoritmo? O que significa isso? Bom, o algoritmo nada mais é do que uma sequência de instruções, digamos assim, escrita num código de computador, né? Então, imagina, sei lá, você tem a tarefa da sua casa, a sua mãe vai lá e fala para você, vai na padaria, compra, sei lá, ela pede para você fazer compras. Então, vai na padaria, compra maçã, compra não sei o que e tal, e paga com cartão de crédito ou paga em dinheiro. Então, ela te passou uma lista de instruções, então você tem que seguir aquelas instruções para realizar a ação, que no caso ali seria fazer as compras para casa. Então, um algoritmo nada mais é do que essa mesma coisa, só que você escreve na linguagem do computador, para que o computador siga aqueles passos e aí ele execute as ações determinadas que você programou ali. Né? Então, no exemplo que a gente deu ali, a gente recebe a informação do sensor, ele fala, sei lá, ele pode se perguntar, teve movimento? Se sim, se teve movimento, o que você faz? Atira a metralhadora. Não teve movimento? Não atira a metralhadora. Então, basicamente, são passos para que ele vai seguindo um a um e aí vai executando aquelas ações que estão naquele passo. Acho que esse é um jeito mais genérico aí de explicar como que funciona um algoritmo.
Exatamente, Vini. Isso aí é bem esse o resumo mesmo, né? Da forma que a gente pensa. Eu sempre falo na questão do algoritmo, né, que é uma linguagem de programação. Por exemplo, aqui no podcast, a gente está falando seguindo as regras, né? Porque a gente é brasileiro da língua portuguesa, né? Estamos usando português. O algoritmo nada mais é, na minha visão, que uma, entre aspas, conversa tua com o computador, né? Você está dizendo para ele o que ele vai fazer, só que em vez de você falar em português, né? Em vez de você colocar lá, olá, se o sensor falar que alguém se movimentou, fale para a metralhadora atirar. Você ali está usando a linguagem da programação, mas está falando a mesma coisa, né? Você está falando a mesma coisa, né? Quando você quer falar alguma coisa em inglês, né? Vou mudar, as regras mudam, né? O adjetivo vem antes do substantivo, quando você vai perguntar, você tem que inverter a palavra, tudo mais. Então, assim, você segue as regras. Quando você quer falar com o computador, você segue as regras de uma linguagem de programação. Então, de novo, que é uma coisa que eu sempre defendo aqui, a gente sempre cai em programação, em qualquer coisa que a gente fala em desenvolvimento tecnológico, qualquer coisa que é do futuro. Então, você vê como ela sempre está importante aí. E, né, então, todo nesse contexto aí. Mas tudo bem, vamos lá. Agora, você me falou uma coisa muito legal, eu lembrei de uma matéria que você com certeza teve e eu também tive, que chama-se controle, né? Porque tudo bem, a gente está falando de um sensor que vem, a gente executa uma ação, mas muitas vezes a gente tem que continuar executando tal ação para que a gente chegue num determinado objetivo, né? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar talvez claro. Então, a gente precisa de um sensor, que ele vai dar essa informação para essa nossa inteligência, e essa nossa inteligência vai executar algo. Mas, em muitas aplicações, não é simples assim, né? Às vezes, a gente precisa continuar executando alguma coisa até que a gente chegue a um objetivo, que é algo que a gente chama de malha fechada na engenharia, né? Um controle de malha fechada. Então, a gente realimenta a saída de um sistema, né, dentro do nosso controle para que a gente continue executando. Parece difícil, né, mas eu vou dar um exemplo muito fácil. Ar-condicionado. Quando você coloca lá 17 graus, né, quero que chegue a 17 graus. Aí o que acontece ali? Não é um ar, o ar-condicionado fala, agora vai jogar o ar 17 graus, e ele gera o ar 17 graus e joga. Não, ele vai começar a esfriar o sistema, por exemplo, se você está mais calor. E aí, o que tem lá para ele saber? Um sensor de temperatura. Tem que ter um sensor de temperatura, ele precisa medir a temperatura do sistema. E aí ele vai falando, agora está baixando, continua jogando, agora está baixando, continua jogando. E aí chega até o momento que ele chegou na temperatura que você quer. E aí, ok, né? Tarefa feita. Então, assim, a gente está introduzindo um outro conceito. E é isso que eu queria te perguntar, Vini. Como é que você consegue explicar um pouquinho ou dizer o que seria o controle no meio disso tudo? Então, a gente falou de sensores, algoritmos, né, e ações, mas o que é o controle? Né? Além desse exemplo que eu dei aí do ar-condicionado. Legal. Bom, acho que o melhor de explicar é falar que o controle é o cara que tem o poder de tomada de decisão. Então, é ele quem vai decidir o que vai ser feito de tomada de ação baseado naquilo que a informação chegou para ele. Então, o caso que você deu aí, imagina que como que vai ser o controle do ar-condicionado. Ele está lá, ele está recebendo a informação do sensor, da temperatura, fala, não, ainda não está no 17, e aí que ele fala, o que eu vou fazer? Se não está na temperatura que eu quero, vou continuar esfriando. A partir do momento que chega na temperatura que ele quer, ele fala, eu tenho poder de decisão, então eu não quero mais continuar esfriando, porque vai piorar. Então ele vai lá e toma ação de desligar, digamos assim, o ar-condicionado para que não fique mais gelado do que foi programado. Então, eu diria que realmente o controle é o cara que tem o poder de decisão de tomar a ação, é quem toma a ação baseada nessas informações que os sensores enviam para eles. Exatamente. E você vê quanta coisa que a gente consegue colocar como desenvolvimento ou algo para se especializar, né? Porque tudo isso não é só uma pessoa que faz, não, né? Tem o cara que vai desenvolver, né, o sensor, né? Que talvez trabalhe na parte, seja um sensor com reações químicas, elétricas, qual seja o tipo de sensor. Tem o cara que vai desenvolver o algoritmo, né? Que é a caixinha preta do que a gente falou. Tem um cara que vai fazer a questão das conexões, o hardware, a placa, onde está tudo aqui, né? Tem um cara que tem várias frentes de aplicação
em tudo que a gente falou, e são áreas de desenvolvimento dentro da engenharia mais específica. Aí talvez tu pense, mas é só engenharia elétrica? Cara, com certeza não, né? Talvez tenha um pouco da engenharia elétrica, mas tem muitas engenharias presentes, né, nesse desenvolvimento do sistema como um todo. E aí, Vini, eu vou falar uma outra questão, e eu vou te pedir para ver se você lembra de alguma aplicação também, onde a utilização de sensores melhorou o seu sistema. Mas antes disso, eu vou dar o meu exemplo. Automobilismo. Então, automobilismo, a gente tinha, muitos anos atrás, né, onde na época que eu nem participava, não tinha sensores. Então, assim, você ia pelo cronômetro, que é um sensor, tá? Mas eu vou fingir que não é. Você é pelo cronômetro. Então, assim, qual que era a base, né, do que tá bom ou ruim? A volta. Saiu, você vai dar uma volta, o carro deu uma volta no circuito, virou 1 minuto. Aí ele deu outra volta no circuito, virou 1 minuto e 2 segundos. Pô, foi pior. Então, assim, era a partir daquilo que ele ia se balizando. Daí o piloto tinha as impressões dele, tentava melhorar alguma coisa, um acerto no carro, tudo bem. Mas, hoje, a gente tem muitos sensores no carro, né? E depois eu acho que até ia te perguntar da questão automotiva, né? Que você trabalhou muito tempo, que aí tem demais mesmo. Aí você pode falar muito mais do meu exemplo que eu vou dar. Porque no motorsport tem bem menos comparado à indústria automotiva. Mas, hoje, a gente tem sensor de velocidade, que é um sensor que tem na roda, a gente tem o sensor de temperatura, a gente tem sensor, poderia ter de temperatura de pneu, a gente poderia ter sensor de acelerômetros, né? De força para frente, podia ter sensor de giroscópio. Então, assim, o que tudo isso hoje, né, ajuda na minha profissão, né, na minha análise? Hoje eu tenho uma série de informações. Isso tudo geram informações que a gente consegue compará-las. Então, a gente consegue melhorá-las, né? A gente consegue melhorar o desempenho. Hoje, um piloto, quando ele sai para dar uma volta, ele consegue comparar as velocidades, ele consegue comparar como ele pisou no acelerador, como ele pisou no freio, ele consegue enxergar onde ele melhorou. Então, assim, na minha profissão, os sensores são fundamentais para que exista, inclusive, a minha aplicação no todo, né, que é ajudar as pessoas a desenvolver, ajudar o desenvolvimento de um setup do carro, porque o sensor me possibilita enxergar tudo o que está acontecendo. Então, assim, é muito fundamental isso para mim. Então, assim, por mais que eu não seja o cara que está trabalhando em construir um sensor, em construir a inteligência por trás do sensor, eu vou falar dessa nova profissão, que hoje em dia, inclusive, é muito importante, mas eu sou o cara que analisa os dados que os sensores mostram, que é uma coisa que a gente não falou isso ainda, e é muito importante. Eu sou o cara que eu olho os dados do sensor e chego a conclusões. E aí eu queria te perguntar duas coisas, né? Mas primeiro, como que é, por exemplo, no setor automotivo, que tem tanto sensor, carro é cheio de sensor, né? Tem um monte de sensor. Ou qualquer outro exemplo que você queira dar. E o quão importante, depois, se você pudesse continuar, que é essa nova profissão, né, que a gente vê aí, o cientista de dados, o analista de dados, aquele cara que está sempre olhando dados, que esse cara precisa, né, dos sensores também. Não, legal. Acho que o carro acho que deu um exemplo muito bom aí, porque tem muitos sensores também, e é um negócio que está no nosso dia a dia, né, que é fácil de você pegar alguns exemplos para você saber o que acontece. Então, assim, você tem esses sensores que você comentou, que são também usados no automobilismo, sensor de velocidade, que marcha que tal, do acelerador e tal. E também a gente tem vários outros sensores que parecem ser meio bobos, assim, mas, por exemplo, como é que o carro sabe na hora que você bate para ele abrir o airbag? Por que ele não abre o airbag quando você está andando do nada? Porque ele tem um sensor, e aquele sensor ele fala, quando tiver uma desaceleração muito alta, aí você pode abrir o airbag. Então, você tem um sensor ali para colisão que te dá segurança. Então, é um sensor que aumenta a segurança do passageiro. Você tem até outro sensor que, por exemplo, ele te avisa quando a porta está aberta. Quem nunca andou no carro, aí começa a pitar, você começa a andar, começa a pitar, aí você olha e fala, tem uma coisa errada. Aí o painel já te indica, ó, tem a porta do lado esquerdo de trás está aberta. Então tem um sensor ali em cada porta para dizer se a porta está aberta, está fechada. Você tem sensor até do farol está ligado, por exemplo. Você sai do carro, o farol está ligado, e aí ele começa a pitar para te avisar, ó, você esqueceu o farol ligado. Então, tudo isso que, digamos assim, alguém está olhando por você, é um sensor por trás ali que está fazendo
o papel de ficar, e a inteligência junto, né, para ficar checando essas informações do sensor para trazer informação e trazer alguma mudança ali, né, no teu jeito de agir, né? Então, eu dei alguns exemplos do carro, mas tem vários. No carro tem sensor do cinto de segurança também, como você não coloca o cinto de segurança. No banco do passageiro, às vezes você consegue enxergar que tem uma luzinha que fala que o airbag do passageiro está desativado, não está ativado. Ele tem um sensor no banco que ele percebe o peso que tem ali no banco do passageiro, e aí ele ativa ou desativa o airbag baseado nisso. Tem N sensores ali para o funcionamento do motor que você acaba nem ficando sabendo, que para ele saber qual que é a posição certa que o pistão está lá dentro para ele poder fazer a fagulha para dar a explosão, para o mecanismo do motor funcionar. Enfim, se eu for eu chutaria que um carro deve ter em torno de 150 a 200 sensores aí, mais ou menos, espalhado por todo o carro para que o carro inteiro funcione. Então, às vezes é até difícil de imaginar, como assim tem tantos sensores, mas tem. É um negócio bem complexo e a tendência é sempre aumentar. E quanto mais me fugiu a palavra em português, mais features tem o carro, mais sensores provavelmente você vai ter ali para justamente te dar uma experiência melhor, te dar um conforto maior. Então, é um mundo sem volta, digamos assim. Não existe mais a vida sem sensor. Outro exemplo que eu dei também é o celular. O celular, acho que tem vários sensores ali dentro. Você tem um GPS, por exemplo, então é um sensor de posição, você consegue saber onde você está, para você usar, você quer ir num trajeto. Então, você coloca o mapa no GPS, ele diz onde você está, ele calcula qual que é o seu trajeto, e conforme você vai andando, ele vai te alimentar. Se você erra o caminho, ele vai lá e recalcula. Então, também já entra naquela parte de malha fechada que você comentou. Então, você tem o tempo inteiro ali, a inteligência está recebendo informação da sua posição e recalcula ali com a informação do GPS. A gente tem o próprio giroscópio ali, né, que o giroscópio nada mais é do que ele, de certa forma, você consegue usar ele para medir variações de ângulo, variações de velocidade, né? Então, quando você está com o seu celular na horizontal, na vertical, esse sensor aí, ele diz para você se o seu celular está em que posição. E aí, quando você muda, faz um movimento, você chacoalha ele acende a luz. Então, tudo isso são sensores que aí acaba aplicando aí no seu dia a dia, que você acaba nem percebendo, mas estão ali todo dia trabalhando ali para fazer sua vida mais fácil, né? E aí a segunda pergunta eu acabei esquecendo, qual que era o outro exemplo? Eu estava falando da parte e de tudo que você falou, cara, realmente o carro, eu acho que é um dos exemplos que tem muito sensor. Muito. E você fala, e olha que engraçado, e eu vou repetir, tudo tem sensor, cara, até esse aí do peso, eu lembro disso, porque eu falei, cara, como que sabe que não tem ninguém, cara? Eu lembro que um dia eu falei, não é possível, né, que não tem ninguém aqui, daí ele apitou, eu pus uma mochila, ele apitou, ele falou, tá de brincadeira comigo. Aí eu tirava, eu levantei a mochila e falei, ele tá pelo peso. Então ele sabe que tem alguém pelo peso, né? Se você tem se você é uma pessoa muito magra, talvez ele não pegue, porque eu acho que tem, não sei qual que é o mínimo ali, mas tem a questão do peso. E o que é aquilo? É um sensor, né? O airbag que você falou, um sensor. Então, assim, eu acho que não tem como nessa sociedade tecnológica que a gente vive não ter um sensor, né? No meu relógio que eu uso tem sensor, né? Tem sensor de batimento, né? Ele tem um monte de sensor de cadência, né? Porque como é que, por exemplo, eu tenho um relógio, eu corro, né? Aí quando eu corro, depois que você corre lá hoje em dia, você tem lá o aplicativo, ele gera muitos dados para você, mas fala, cara, como é que ele sabe que eu estou correndo a velocidade? Tudo bem, você vai para o sensor de posição. Abatimento, tudo bem, ele pega o batimento no pulso. Agora, como é que ele sabe cadência, né? Cadência que é a sua passada. Então, assim, pelo mecanismo que você tem do movimento do braço, ele entende o quanto que é a sua cadência, quanto que é a sua passada, quantas passadas você está dando. E assim você fala, mas nossa, então o sensor é mágico, né? Não, porque a gente acabou de dizer que o sensor é uma parte, né? Tem que ter a inteligência. O sensor ele dá a informação para uma central, né, de inteligência, essa inteligência fala. E agora eu lembrei de uma coisa muito interessante. Antes de te relembrar a pergunta que eu fiz, eu vou te fazer outra. Porque tem essa questão, né, Vini? Assim, os sensores têm a parte de calibração do sensor. O que é a calibração do sensor, se você puder explicar para a gente? Bom, bem lembrado aí. Isso é uma coisa muito importante. Porque, assim, o sensor, na verdade, não necessariamente ele mede exatamente aquilo que você quer. Então, igual, sei lá, um sensor de posição, um potenciômetro, que é digamos assim, você tem uma rótulazinha, então ele diz se está no volume do seu som, por exemplo. Você tem volume 1, 2, 3, 4.
aquilo pode ser visto como um sensor, por exemplo. Então, como é que ele sabe que está no volume 1, no volume 2? Ele não sabe diretamente que está escrito ali volume 1. Ele sabe que ele mede, por exemplo, uma resistência elétrica ali, e aí, dependendo dessa resistência elétrica, você infere a informação de que está no 1, está no 2. Então, o que é essa calibração do sensor? É você traduzir essa resistência elétrica e casar essa com a informação de verdade. Então, um exemplo seria assim, quando a resistência for X, eu estou no volume 1. Quando a resistência for 2x, eu estou no volume 2. Quando for 3x, eu estou no volume 3. E assim por diante. Então, é uma forma de você garantir que aquela informação elétrica que normalmente vai vir do sensor, você consiga traduzir aquilo para uma informação que realmente você quer. Então, vai vir, sei lá, vai vir um sinal em volts, e aí quanto de grandeza por volt você tem naquele sensor. Então, eu dei esse exemplo de posição, pode ser de temperatura. Então, por exemplo, cada 5 volts que você lê no seu sensor, significam 10 graus da sua temperatura. Então, é muito importante você sempre fazer essa calibração e você aferir o seu sensor, né? Normalmente na indústria, depois de um certo período, você tem que tirar os seus sensores mais importantes e mandar eles serem recalibrados, para garantir que, será que agora ele está me mandando aqueles mesmos 5 volts? Ele me falava que eram 10 graus Celsius, por exemplo. Será que agora, depois de 2 anos, aqueles mesmos 5 volts que eu estou recebendo aqui realmente significam 10 graus Celsius? E aí ele vai lá e faz um teste para verificar se o sensor continua válido. Então, é sempre importante você ter essa calibração do sensor, porque senão você vai estar recebendo uma informação errada. Você vai achar que você está lendo um negócio, mas, na verdade, é um valor totalmente diferente. E aí todas as suas ações que vocês vai tomar depois vão acabar estando erradas pela falta de calibração do teu sensor. Né? Então, a calibração não é mais do que a comunicação, mas a gente pode... seria uma comunicação correta do seu sensor com a sua inteligência. Nada. Se a calibração estiver errada, é como se a bonequinha, por exemplo, fala, nossa, todo mundo se moveu, e aí tá todo mundo parado, e aí ela ia atirar em todo mundo, porque a calibração do sensor dela estava errada. Então, assim, a calibração, ela mostra para a inteligência o que de fato está acontecendo, né? Se teve, o que é ter movimento ou não, você precisa contar para a inteligência. E isso é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando a gente fala de novo sobre inteligência artificial, sobre algoritmo, é extremamente necessário que você seja muito detalhista quando você desenvolve qualquer inteligência, qualquer algoritmo, qualquer instrução para o computador, né? Porque você tem que pensar que o computador não sabe nada. Então, muita coisa que talvez para você seja óbvio, para ele não é. Então, assim, é importante sempre que você fale tudo, né? Por exemplo, vamos supor que a gente está construindo um robô que troque de roupa e saia da casa, por exemplo. Daí, quando o robô volta para casa, e aí você tem que avisar ele, por exemplo, e daí você manda ele tomar banho. Se você não falar para ele que ele tem que tirar roupa, ele não vai tirar roupa, entendeu? Ele vai entrar no banho de roupa, porque você não falou para ele tomar banho. Então, assim, tudo que você quer que a máquina faça, você precisa dizer para ela fazer. Então, assim, não dá para você presumir que ela saiba tudo. Então, ela precisa de uma calibração correta, ela precisa que você diga para ela que o sinal que você está vendo está relacionado a isso. Então, ela precisa que você fale tudo isso para ela, para que ela consiga executar as ações, enfim, fazer tudo que precisa. E aí, Vinícius, o que eu disse naquele momento da outra pergunta era a questão da parte de análise dos dados, né? Então, assim, quando a gente falou de várias etapas aí que são muito interessantes, mas existe também um pouco dessa outra, até uma profissão que hoje em dia ela é muito comum e ela está muito em alta, né? E ela tem sempre, não é só relacionada a isso, mas ela tem um pouco de correlação também com a parte de analisar os sensores, que vai até de um pouco do que você falou da calibração. Então, assim, além de tudo isso que a gente falou, também tem que ter aquele cara que ele vai olhar o gráfico, né? Que ele vai olhar o gráfico do sinal que tá recebendo, ele vai analisar o gráfico de um sensor, ele vai comparar um sensor com o outro, ele vai criar métricas de comparação, vai calibrar, se ele fazer um monte de coisa. E aí tem um pouco dessa parte de análise de dados. E aí eu queria que você falasse um pouco, se você tem alguma experiência com a parte de análise de sinais, como é que você enxerga esse tipo de ferramenta, né, que a gente tem? Legal. Eu só vou fazer um parênteses ali, quando você falou do detalhe dos algoritmos, eu lembrei de um vídeo que eu vi, que era um pai que ele pegava as 2 filhas dele, e aí ele pegava alguns manuais, ele comprava, sei lá, tipo, a televisão. E aí tem lá, modo de usar. E aí ele seguia o passo a passo
que ele era programador, como se ele fosse um computador, para ver se realmente as instruções ali de uso estavam corretas. E aí ele, acho que foi muito engraçado que ele pegou, acho que uma receita de bolo, alguma coisa assim, e aí ele foi seguindo passo a passo. Aí no final, fazia uns negócios nada a ver, assim, tipo, pega o negócio, pega uma colher, ele pega a colher e fica com a colher na mão, porque a instrução não era, tipo, pegue a colher, coloque no bolo e mexa. Então, quando você faz um algoritmo, você tem que ser bem detalhista, porque o computador, ele não consegue adivinhar o que você quer, ele vai seguir exatamente o que você falar. Então, você tem que realmente ser muito detalhista, passo a passo, para que ele execute todas aquelas funções que sejam necessárias. Indo agora para a pergunta aí do analista de dados, realmente, esse é uma pessoa muito importante hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem muito dados, tá? Então, não só dados vindo desses sensores de objetos, esse tipo de coisa, mas às vezes até dados vindo das pessoas. Então, hoje uma profissão muito em alta, que é inclusive que eu trabalho hoje, é a gente analisar dados comportamentais de pessoas. Então, por exemplo, acho que todo mundo, a maioria das pessoas devem ter redes sociais, você recebe algumas propagandas, e aí você fala, por que aquela propaganda chegou para você? Porque o analista de dados, ele viu que você é um tipo de pessoa que gosta daqueles tipos de temas, então ele vai lá e fala, se essa pessoa gosta desses temas, eu vou fazer uma seleção dos temas para mandar para eles, que a sua chance de você gostar daquilo é muito mais legal, é muito maior. Então ninguém quer, sei lá, se você gosta do Palmeiras, você não quer ficar recebendo notícia do Corinthians. Então, o algoritmo faz alguma coisa assim. Então, assim, antes do algoritmo existir, hoje, é um computador que faz, mas antes do computador fazer, teve que ter uma pessoa ali para ele olhar e falar, cara, existe um padrão aqui. A pessoa que gosta do time do Palmeiras, ela não gosta de receber notícia do time do Corinthians. Então, ele percebeu isso aí, e aí ele foi lá e fez um algoritmo para que o algoritmo depois facilitasse a vida dele, para que ele pudesse fazer isso para milhões de pessoas e não ter que ir sozinho fazer um por um, né? Então, essa pessoa aqui, ao analista de dados, é realmente uma pessoa muito importante, porque ele vai trazer, justamente, vai fazer essa tradução, vai fazer essa inteligência de ter as informações ali que algum sensor trouxe para ele, e vai falar, o que eu faço aqui agora com isso? Né? Para que caminho que eu vou? O que eu preciso construir? Que dispositivo eu preciso fazer? Ou até, você deu o exemplo, será que o meu sensor está correto? Né? Então, você vê ali, sei lá, voltando, por exemplo, do carro, você vê um sensor de volante, e aí você sabe que o cara está na pista, lá está na reta, só que o seu sensor de volante está falando para você que ele está com o volante virado. Você fala, só podem ter duas situações. Ou o meu sensor está errado, ou o meu carro está torto e o cara está com o volante virado. Então, você consegue também analisar. Então, essa função do analista aí é muito importante para saber, desde, assim, identificar erros no seu sistema, como também pegar a informação e trazer aquilo para uma forma útil e decidir aí qual ação vai ser tomada com essa informação que veio dos sensores. É isso aí, Vini. E, cara, é impressionante como, né, eu prestando atenção no que você está falando, eu estou sempre imaginando na minha cabeça e a imagem é a mesma. É a análise, né, que vem do sensor, a inteligência que você cria e a ação. Né? É um loop de tudo que a gente, desde que a gente começou aqui a falar da boneca, da batatinha frita, 1, 2, 3, até agora que a gente está falando já de análise de dados, de tendência de comportamento, de traçar, né, padrões, é sempre o mesmo esquema, é sempre o mesmo modelo, né? E isso é muito importante. Então, eu acho que tudo que a gente está falando, ele segue sempre a mesma coisa. E, de novo, vai de novo para a caixinha do meio, que é a programação. Então, para que se entenda a importância disso, a gente está basicamente precisando sempre, tudo que a gente quer fazer, a gente precisa medir primeiro. Então, o que você quer fazer? Eu quero que eu vou dar o exemplo do meu TCC. Eu queria, ele era um estimulador do movimento que o pé faz assim, sabe? Então, assim, eu dava o estímulo para o pé subir, dava um estímulo com o eletrodo na perna para o pé subir. Tá, como é que a gente faz isso? Tudo bem, faz assim, você tem que emitir um sinal elétrico lá e o pé faz isso. Tudo bem, mas que horas? A hora que o cara levantar o pé. Como que eu sei? Eu tive que pôr um sensor como que era? Era um sensor de movimento, que você punha na palmilha ali do pé, no calcanhar. Então, eu sabia se o cara levantou o calcanhar, eu tinha que dar o choque para o cara fazer esse movimento, que eram pessoas que sofreram lesões na medula e não tinham mais esse movimento. Então, assim, tudo que você quer fazer, né, quando você quer bolar um projeto, fazer algum desenvolvimento, você tem que pensar o que você quer, tudo bem. Mas o que agora, como é que eu vou fazer isso? Você vai precisar de um sensor, você vai precisar medir alguma coisa. Muito difícil você aplicar uma inteligência artificial sem medir. E aí, eu queria, né, dizer que isso está em tudo.
E aí, para a gente já entrar um pouco para a parte final, Vini, do nosso bate-papo, eu queria que você, né, a gente até falou sobre os ensinamentos, talvez que alguém de 16, 17 anos hoje em dia precisaria saber, mas eu quero mudar um pouquinho essa pergunta que eu costumo fazer. Eu queria dizer outra coisa. O que, por exemplo, alguém que escutou bastante aqui do nosso podcast, gostou desse assunto, o que você acha que uma pessoa hoje, porque você não tem essas informações no ensino médio, né? Você não aprende sobre sensor, você não aprende sobre programação, não aprende sobre nada de controle, né? Então você não sabe nada. Teoricamente, o cara lá no ensino médio, ele não sabe nada do que a gente falou hoje. Aonde ele pode buscar? O que você buscaria de informação? Você, aí mais novo, se você tivesse essa experiência, o que você aprenderia? Seria aprender programação, aprenderia questões do sensor, como é que é o funcionamento, ia mais para a ciência de dados? Qual que é a sua visão que um estudante hoje deveria buscar para aprender mais sobre isso? Legal. Acho que essa é uma pergunta bem interessante e bem difícil de responder, né? Porque, assim, eu acho que o maior problema que a gente tem, justamente que você comentou na escola, é que a gente tem falta alguma coisa que linke o que a gente está aprendendo ali no dia a dia da escola, que você sempre pergunta, mas por que eu vou usar isso com alguma coisa que realmente você aprende lá na frente? Aí depois que a gente já passou digamos assim, pelo caminho todo e olha para trás, a gente consegue realmente falar, aquilo putz, realmente eu usei para alguma coisa, aquilo talvez nem tanto. Só que, por outro lado, a escola não tem como saber o que você quer ser, né? As pessoas são diferentes, cada um quer seguir para um caminho, você acaba aprendendo muitas coisas, às vezes muitas coisas você não vai usar mesmo na sua vida, mas a escola, de certa forma, tem que ensinar, porque ela está ensinando para todo mundo, e não está ensinando só para uma pessoa em específico, né? Então, acho que a primeira pergunta é, assim, em vez de ser o que eu estudaria, o que eu procuraria ler, é muito mais, acho que se perguntar, o que eu gosto, né? Então, assim, acho que era muito difícil com você com 17 anos, quando você tem que tomar a decisão para você ir para o vestibular, você saber que carreira você quer seguir. Primeiro que você nem sabe o que é a carreira faz. Né? Então, tipo, hoje já tem um gap muito grande aí entre para mim foi fácil essa decisão, porque eu sempre soube, desde criança, eu queria trabalhar com carro, e não sei o que e tal. Então, para mim, foi muito natural, né? E aí tinha um professor meu do cursinho que ele me falou uma frase que eu achei muito legal. Ele falou assim, quando o aluno chega para mim e fala, professor, eu não sei o que eu vou fazer, estou no terceiro ano aqui, estou desesperado, não sei o que eu vou prestar. Aí ele fala, cara, quando o aluno é assim, eu fico tranquilo. Porque não importa o que ele for fazer, ele vai dar um jeito, ele vai se virar, vai correr atrás, vai se descobrir no caminho. O que me preocupa é aquele pessoa que chega e fala, professor, eu quero ser assim, eu quero fazer isso porque esse é meu sonho e tal. E ele fala, cara, essa pessoa tem muito mais problema, porque ou ele vai ser um gênio da área, ou ele vai ser frustrado, porque ele nunca vai conseguir se imaginar fazer nenhum outro tipo de coisa, né? Então, assim, acho que o primeiro ensinamento é, se você não está perdido, não se preocupe, não é um problema, e experimente coisas novas na vida para te dar diferentes experiências, porque aí uma dessas experiências vai te dar aquele gatilho, assim, que você vai sentir aquele fogo por dentro, e falar, cara, eu quero saber mais sobre isso. E aí, hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito grande, que é a internet. Então, cara, tá cheio de conteúdo de graça, aí, de tudo quanto é assunto. É só você buscar, aí você acha desde programação, desde eletrônica, enfim, outros assuntos aleatórios, que não tem nada a ver aqui com o que a gente conversou hoje. Mas eu acho que o primeiro passo, assim, tenta identificar aquilo que te dá aquele fogo que você lê, e fala, cara, isso aqui é interessante, eu quero pesquisar, e você começa a estudar sobre aquilo, e você vai ver que não importa que horas você está lendo, você vai querer pesquisar aquilo, que aquilo te dá uma satisfação boa de entender mais. E depois procura internet, materiais de graça, e agora trazendo um pouco mais para o nosso lado aqui, eu acho que a programação, eu acho que é uma coisa muito importante de você aprender, sim. E quando eu falo programação, não é nem talvez aprender a linguagem em si, que você comentou como se fosse um idioma do computador, você tem vários idiomas, mas eu acho que dá para começar tentando entender assim, como é que funciona a linguagem do computador, né? Quais são os passos, como que você tem que pensar, qual que é a linguagem básica. Então, tem vários até aplicativos, por exemplo, para você fazer protótipos de aplicativos de celular, por exemplo, você não precisa saber programar nada. Mas com uma linha, você liga uma linha numa outra, você começa a criar ali o raciocínio de como deve ser como que é a linguagem do computador. Eu não posso mandar apertar um botão e fazer duas ações que são contraditórias, não faz sentido. Então, você começa a entender como que funciona o algoritmo. E a partir do momento que você começa a entender ali,
aí você vai tomando gosto, você começa a ir para algo mais fundo ali, aprender exatamente o algoritmo, começar a fazer alguns programinhas que te ajudam, por exemplo, até fazer a sua tarefa de casa. Você tem, sei lá, você deve receber a tarefa de matemática, você precisa achar a equação do segundo grau, a raiz de x. Você começa a aprender a fazer alguns algoritmos ali que te resolvam um problema do dia a dia. Então, é muito mais legal, é muito mais fácil você aprender quando você pega um problema que você tem no seu dia a dia, ou que você tem ali no seu mundo, e aí você tenta aprender achando uma solução para aquilo. Porque, no fundo, no futuro, a gente só vai ser... não importa que profissão que você for fazer, no futuro você tem que resolver o problema de alguém. Então, você precisa pegar um problema que você tem no seu dia a dia ali e achar uma solução para aquilo. Então, eu começaria por esse caminho aí. Acho que é um bom pontapé aí para você começar a se aventurar nessa área. Sem dúvida, sem dúvida. Assino embaixo tudo que você disse. E, assim, resolver um problema, pelo que eu entendi, vai ser assim, vai fazer uma pergunta, escolher um sensor, programar e acabou, porque é onde está toda a maneira que você resolve os problemas. E uma coisa interessante, você falou da parte da programação, muita gente acha ou vincula programação com o cara que faz ciência da computação, ou o cara que escolhe isso, mas não tem nada a ver. E assim, você até me lembrou de um exemplo muito, muito, muito legal, que é você mesmo. Você, quando eu te conheci, eu sou engenheiro elétrico, você é engenheiro mecânico. Então, entre aspas, eu deveria saber programação e você não. Mas você sabia muito, talvez muito mais do que eu em algumas áreas de programação. Eu lembro muito bem que você tinha feito um modelo no MATLAB, um modelo no Simulink. Então, assim, você era um cara que sabia muito de programação e você usava a programação para a tua área, né? Não é que você, não, é um cara mecânico que foi para a parte de elétrica, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você criou sistemas dentro da tua área através de programação para conseguir calcular coisas, né? Para conseguir chegar em resultados, para conseguir simular as coisas. Então, assim, a programação ela serve para qualquer área. Não é porque e também não é porque é engenheiro, não. Pode ser qualquer um, gente. É qualquer um. Então, assim, quando você fala, não é em si a linguagem, tudo, mas é entender o que você pode fazer com a programação, aí a pessoa começa a entender melhor isso aí. E aí, eu vou dar minha... Oi? Só te interromper um pouquinho. Você falou um negócio bem legal aí, que realmente não é só... Normalmente você associa muito para engenheiro, aquela figura do nerdão e não sei o que está só programando. E eu tive um exemplo muito legal. Na faculdade tinha um cara que morou comigo, ele fazia educação física, que nada a ver com programação. Você imagina, o cara trabalha com educação física, e ele, na tese dele, fez muita programação, e ele fazia o que? Ele analisava jogos de futebol, e aí ele estava tentando achar uma maneira de identificar qual era o caminho mais fácil para se fazer um gol. Então, através de programação, ele estudava as jogadas, ele conseguiu transformar as jogadas em números, né? Fez uma programação, e aí, de certa forma, ele conseguiu identificar quais eram os tipos de jogada que normalmente continuavam, tinham maiores chances de sair o gol. E era muito legal, que a gente assistia jogo de futebol, ele assistia o primeiro tempo, ele gravava umas anotações, ele colocava no modelinho dele para rodar, e ele falava, cara, vai sair um gol por esse lado, vai sair um gol, e ele acertava muito mais do que qualquer um outro. Então isso é legal de mostrar que, não é... Ele usou a programação para resolver um problema dele, que era que ele é técnico de futebol hoje em dia, e, cara, ele usava isso para poder fazer, digamos assim, resolver um problema dele. Então, de novo, batendo naquela tecla, use a programação para resolver o seu problema, independente de que área que você é. Você sempre tem alguma coisa que você tem que fazer ali, que você pode usar um programinha no computador, alguma coisa que é muito simples até de se fazer, e aquilo vai te ajudar muito no seu dia a dia, ali, vai te salvar muito tempo, e vai permitir você usar seu tempo para fazer outras coisas mais legais aí. Sem dúvida. Essa aí, cara, você me lembrou até, e assim, hoje a questão, quem gosta muito desse futebol não tem problema, mas assim, eu gosto de futebol. Aí tem uma pessoa me falou uma vez, por exemplo, a saída de bola, que os caras agora querem tudo sair com a bola jogando. O goleiro toca o passe, aí vem 16 caras, o cara não chuta para frente, os caras vão tocando. Tudo bem, eu acho que é mais organizado, eu odeio o meu time quando ele pega a bola e joga para frente assim de qualquer jeito, porque ele não faz nada, perde a bola, vai ficando isso aí. Mas, estatisticamente, né, não sou desse meio, estou passando informação que me passaram, mas me falaram que estatisticamente você mais toma gol do que você não faz gol saindo jogando assim. Ninguém faz. Você já viu o time sair jogando com o goleiro tocando de lado e fazendo gol? Não acontece. O gol não acontece daí.
Mas muitos gols você toma porque você perdeu a bola aí. Então, assim, cara, será que compensa mesmo? Eu fiquei na dúvida. Assim, pô, porque beleza, não, o time assim fez gol, mas tudo bem, mas fez gol em outro momento. Saiu ali no lateral, né, tocou a bola do meio campo para frente. Agora, o goleiro saindo gol é muito baixo. Então, você fala, pô, por quê? E aí, qual que é a questão do todo? Você está trazendo a matemática, você está trazendo a estatística, você está trazendo, né, os sensores, né? Você está medindo alguma coisa, independente de ser um sensor de movimento, alguma coisa, né, física, você está medindo alguma coisa, você está trazendo dados e está aplicando inteligência. Então, assim, hoje em dia, eu acho que tudo, né, tudo mesmo, isso aí que você falou do futebol, é excelente esse exemplo. Tudo tem muitos dados, a gente está tendo muitos dados, a gente tem muito sensor, a gente tem sensor em tudo. Então, assim, cada vez mais é importante que você saiba o que você vai fazer com isso. Seja o cara que vai desenvolver a inteligência, seja o cara que vai analisar. Cada vez mais você está imerso neste tipo de conceito, nesse tipo de sistema, né? Então, cara, tem milhões de exemplos. Esse exemplo que você falou aí, eu gostei. E aí eu lembrei desse aí da parte do tic-tac lá, que sai com o goleiro, que ainda é muito legal. Mas a questão que eu falaria, voltando para a pergunta que eu te fiz e dando a minha resposta, que eu tinha pensado enquanto você falava, eu falaria para uma pessoa de 16, 17 anos, cara, comprar um Arduino e falar assim, deixa eu entender como é que funciona isso. O Arduino é uma plaquinha que você vai conseguir fazer basicamente o que a gente falou. Você vai ter lá, vai conseguir comprar um sensorzinho de presença, aí você vai jogar o sinalzinho do sensor de presença para o Arduino, e aí você vai falar, se acontecer isso aí, ligue um LED. E aí eu acho que assim é um dos exemplos. Até um dia eu subi uma caixinha de perguntas na escola. Eu falei, me dê um exemplo aí que você já usou Arduino. O cara falou, liguei um motor, né? Eu acho que foi isso, não foi liguei um LED, não foi liguei um motor. Mas assim, esse exemplo do LED é um exemplo muito básico que te traz tudo isso que a gente falou aqui. Você vai ter um sensor, seja ele fumaça, se quiser fazer fumaça, se quiser sensor de movimento, né? Qualquer um desses sensores, você vai ter a caixinha preta, que é onde você vai jogar o algoritmo, e você vai ter a ação, que no caso vai ser, que a gente está falando, acender um LED. Então, assim, eu faria isso. Eu me arrependo de não ter feito isso, porque, assim, hoje em dia, a gente tem hoje em dia é muito simples fazer isso, vou acender um LED, imagina, programar uma coisa mais difícil. Então, a gente tem um pouco desse ego totalmente desnecessário, mas quando você tá lá, moleque, 16, 17 anos, isso aí é novo, né? O cara que faz isso, o cara mexe no Arduino. Eu faria isso. Eu compraria um Arduino e acenderia um LED. E aí, eu sempre digo, né? Não sejam pessoas que, o que você aprendeu? Eu aprendi que eu consigo colocar um sensor aqui e ele acendeu um LED. Aprendi a acender um LED, fazendo um sensor de presença. Mas entender o conceito. E o que é o conceito? Que a gente acabou de falar aqui. É o que a gente falou do sensor, da caixinha com inteligência no meio, na ação no final. Então, assim, mais do que entender e fazer, é entender o conceito por trás. Eu acho que é isso que falta em muitos dos casos. E, Vini, para a gente terminar aqui, a gente tem aqui agora uma nova ferramenta, né? E precisamos utilizar as novas ferramentas das plataformas, porque você sabe que elas fazem para você usar. Então, qualquer coisa que Spotify, YouTube, Instagram, qualquer uma dessas aí que faz, usa, porque elas querem que você use. Então, a gente pode deixar uma pergunta, né? Eu vou te pegar de surpresa nessa pergunta, porque eu também não te falei dessa nova ferramenta, mas a gente pode deixar uma pergunta para os nossos ouvintes na nossa plataforma de áudio. E aí eu vou deixar você criar essa pergunta, uma pergunta de múltipla escolha, né? Pode deixar, eu vou te dar duas opções para não deixar numa saia. Você pode ou te dar uma pergunta de múltipla escolha e tem também a pergunta que o cara responde o que ele quiser. E aí você pode colocar aí em relação aos sensores aí para a gente pensar, para a gente deixar para os nossos ouvintes. Tá, então eu tenho que fazer a pergunta agora, é isso, ou tem que preparar depois? Não, a gente precisa bolar a pergunta, né? Se eu quiser, eu posso te ajudar na pergunta, mas a gente tem que colocar uma pergunta lá no final do episódio e o pessoal vai responder. O que você gostaria de perguntar para os nossos ouvintes aí sobre os sensores? Eu acho que eu gostaria de perguntar, acho que eu faria uma pergunta aberta e perguntaria assim, como que um sensor pode te ajudar a ser uma pessoa melhor? Como um sensor pode... excelente essa pergunta. Como um sensor pode te ajudar a ser uma pessoa melhor ou fazer, né? Como o sensor pode te ajudar na sua vida? Né? Como o sensor pode te ajudar na sua vida a resolver o seu problema? Como o sensor, né? Só para a gente dar essa modificada,
em relação até ao que você me falou, e esse é perfeito. Porque, assim, depois que você entende, né, essa questão do sensor, não é possível que ninguém saiu daqui querendo resolver um problema. Aí o cara não tem que comprar um sensor, fazer alguma coisa, né, que depois disso é sensacional, mas essa vai ser a pergunta que a gente vai deixar aí no final. Então, vocês vejam aí na thumb, aí na descrição, aí a gente vai ter essa pergunta para vocês participarem. E, Vini, cara, foi um prazer muito grande, foi um bate-papo muito legal. Gostei muito, cara. Eu já falei isso para você nos bastidores, mas toda vez que tem uma gravação é muito bom, porque eu aprendo tanto quanto acho que quem está ouvindo, cara. Porque é sempre coisa nova, nem só essa do futebol, que eu não vou deixar, que essa eu gostei demais, mas é as coisas do futebol, do carro, a questão dos sensores, tudo isso é importante a gente sempre estar falando, que são coisas muito boas. Eu aprendo demais e você agregou muito aqui ao nosso podcast, foi um prazer muito grande. Muito obrigado aí, o prazer foi todo meu. Como eu comentei com você, eu adoro esse tipo de conversa, compartilho 100% aí da tua opinião, que todo tipo de conversa você sempre aprende, né? Sempre tem alguma coisa que você pode aprender, mesmo já tendo trabalhado tantos anos, a gente tem conversado muito já pessoalmente aí, desses assuntos e, cara, sempre tem um negocinho a mais, um ponto de vista, uma experiência nova que você teve aí nos últimos anos que não tive, ou vice-versa, e você sempre tem algo a agregar. E é sempre legal também poder compartilhar a nossa experiência aí com a galera, principalmente a galera mais jovem aí, que vai ter bastante desafio aí pela frente, de poder compartilhar um pouquinho aí das experiências que a gente teve, das dificuldades, das nossas trajetórias e poder ajudar eles digamos assim, ter um caminho menos árduo aí pela frente. Então foi um prazer aí, obrigado aí. Se quiser fazer outro convite aí, eu virei com certeza. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Fechou? Não, vamos ter vários, né? Inclusive, né, os episódios são mais otimizados, assim, para que a gente não fale todos os assuntos, mas vamos fazer, sem dúvida, aí, um outro podcast aí falando sobre automobilismo, programação, tem bastante coisa aí para a gente falar com o Vini. Então, gente, muito obrigado para todo mundo aí que escutou, viu nas plataformas de vídeo ou de áudio, da maneira que você preferir. Então, espero que vocês tenham aprendido muito sobre sensores. Então, não esqueçam de responder a pergunta. E semana que vem tem mais MatrizCast, o seu podcast de educação. Obrigado, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem.